Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a Lúcia e a Regina aqui do Solar por ter me feito o convite a participar de um projeto tão bonito, né, que é justamente falar sobre arte, que é uma das minhas paixões. Gostaria também de agradecer à diretora do Museu de Arte Indígena, a Juliana Podolon Martins, que abriu o museu, né, com informações super importantes. É um museu super precioso, né, que nós veremos no sábado, então, na visita, né, que Curitiba ter um museu, né, com uma coleção tão importante. E também agradecer a parceria aqui feita. Gostaria de agradecer ao professor, o jornalista e pesquisador João Ney de Almeida Barbosa, que vai fazer a introdução, então, dessa primeira parte, que é, né, os primórdios da nossa arte, né, do nosso território, né, chamado Brasil. Então, ele vai introduzir a gente na arte pré-histórica, né? Então, eu gostaria de convidar o João Ney. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Então, esse é o momento dos agradecimentos. Só agradecer a Ana também a oportunidade de estar aqui falando, né, com vocês sobre esse assunto, que realmente a arte ela é apaixonante e eu sempre, como artista plástico, sempre me chamou muita atenção a arte rupestre, né? E eu escrevi um livro, né, sobre arte rupestre no Paraná, chama Arte Rupestre, a história que a rocha não deixou apagar. Foi lançado em 2004, né? Mas como artista plástico, e também a minha área não é arqueologia, não é antropologia, né? Mas eu tinha que enxergar a coisa de uma forma um pouco mais geral, não tão restrita aos desenhos, não apenas às questões técnicas, né? De uma forma um pouco mais ampla. Por isso, esse livro ele acabou entrando um pouco em psicologia, um pouco em antropologia e esse tipo de coisa, né? Meio sem pedir muito permissão, mas eu fui escrevendo e pesquisando. Foi um livro, uma pesquisa, foi de uma forma empírica mesmo, né? Não foi atrelado a nenhum academicismo, né? Claro que eu busquei apoio, né, de várias pessoas e até mesmo estou vendo aqui a Cláudia Parelada ali do Museu Paranaense, né, que auxiliou bastante nessa pesquisa, né, arqueóloga ali do museu, assim como o Igor Schmitz também da Federal. Bom, eu gostaria de começar falando da caverna, né? O homem pré-histórico, principalmente aqui no caso, se a gente for remontar essa história, 30 mil anos, 40 mil anos antes de Cristo, as coisas vão ficando cada vez mais nebulosas, cada vez mais escuras, né? O piso aonde nós andamos, né, como pesquisadores, acaba ficando cada vez mais instável, né? E são poucas as linhas que nos seguram, né, em termos de pesquisa. Então, eu posso falar isso porque acaba muitas vezes tirando aqui as pesquisas com métodos, né, mais precisos, né, acaba ficando num campo especulativo, né, muitas vezes. E não tem como, né? Como é que você vai imaginar o que imaginava o homem naquela época e tal, né? Mas para o homem entrar na caverna, aqui está a caverna de Chavaux na França. Ele precisou de ter uma certa tecnologia, tá? Então ele precisou desenvolver, primeiro, dominar o fogo, depois criar meios de transportar esse fogo através de lâmpadas, lamparinas, né, para poder entrar nessas cavernas, que de uma certa forma eram consideradas as entranhas da Terra, né? Então, nesse campo especulativo, eu acredito que era um outro mundo, né? Então tinha um mundo fora, né, da luz, do sol, e tinha
o mundo das cavernas, né? Então, existem muitos indícios de uso para rituais, né? Para iniciações xamânicas dentro dessas cavernas. No Brasil, até onde eu sei, não existe pinturas em cavernas profundas, né? Aqui são mais em lapas, em pequenos abrigos, né? Com no máximo 5 metros, mais ou menos, de profundidade, onde tem essas pinturas. Agora, em outros lugares, existem essas grandes cavernas que chegam a medir túneis com 800 metros, 600 metros, até mais, né? Onde eles exploravam, né? Aqui a foto não está mostrando, quer dizer, a foto mostra, mas eu quis dar uma visão geral. Mas aqui tem pinturas, ó, se você observar, né, tem algumas pinturinhas aqui em toda a caverna. Então, essas formas, isso aí inspirou muito o homem nessa questão das pinturas. Aqui uma outra visão também dessa mesma caverna lá na França. Aqui uma outra. Aqui a gente pode ver também algumas pinturas. Isso aqui é uma espécie de uma argila. E esses riscos aqui, que aqui eu tenho uma foto melhor depois, mais aproximada, onde o homem passou os dedos só e fez os desenhos na argila. Essa caverna em especial, ela foi descoberta no final dos anos 80. Então ela tem... quando os pesquisadores entraram nela, diferente da caverna de Lascaux, onde foi em 1941 que foi descoberta, as pessoas entraram lá curiosos e já foram mexendo nas coisas e pisando e tal. Essa aqui não, essa aqui os primeiros a entrar foram pesquisadores. Então forraram o chão, já foram com outro método de pesquisa, preservando os vestígios que tinham ali. Também outra visão da caverna. Coloquei bastante caverna. Aqui nós temos algumas mãos, né? Algumas imagens de mãos, que também é bastante simbólico, né? Essas imagens. Aqui já é a caverna de Lascaux, tá? Então aqui também muito parecida com aquela outra, também é na França, no sul da França. Opa, daqui. Então, falar um pouquinho mais também sobre os aspectos das pinturas. O que eles retratavam? Geralmente, animais de caça, né? Geralmente também com formas bem arredondadas e animais muito bem nutridos, né? É bom observar também que as patas geralmente eram desenhadas de forma frágil, né? Aqui a gente pode ver e deduzir, né, que seriam algumas flechas, né? Então isso aí também é muito repetido, esse tipo do animal sendo caçado, né? Então era uma espécie de um ritual para sair a caça desse animal. Aqui, ó, aqui tem uma outra pintura. Vocês podem observar que as patas também estão bem enfraquecidas. Aqui já foi usado também. Ó, a datação dessas pinturas aí é de 35 mil anos, tá? Antes de Cristo. Essa questão aí, falando em arte e representação, essa questão aqui que dá volume à pintura, né, ao animal, né, umas partes mais escuras, umas mais claras. Então isso aí é uma linha precisa, né, uma linha firme, né, um traço firme, né. Então isso aí é uma outra questão também, porque muitas vezes a gente subestima, sei lá, ou pensa que nós somos desenvolvidos, nós somos evoluídos em relação a outras culturas ou a outras épocas, né. Eu acho que não, acho que apenas a gente está em um estado
mais desenvolvido, né? Com mais equipamentos, com mais ferramentas, mas na questão mental e até de habilidade, a gente evoluiu muito pouco, né? Acredito eu. O que a gente tem são ferramentas que nos auxiliam, né? Porque vendo como aquelas pessoas sobreviveram, desenvolveram a arte, observaram a natureza, observaram a arte, e sempre essa inquietação do homem de não se contentar com o instinto animal apenas, né? A caça, a sobrevivência. Ele sempre buscando o transcendente, o espiritual, né? Então isso está em todas as culturas humanas, né? Sempre buscando o sagrado, né? Aí também uma outra pintura, aí uma sobreposição, né, de animais, de pinturas, né, um sobre o outro, talvez um mais importante que o outro, uma coisa nesse sentido. Aí um desenho geométrico, né, na caverna de Lascaux. Aqui uma representação. Ali a gente pode ver uma representação de um humanoide, né? Seria um humano com uma cabeça meio estranha e tal. Então isso aí eles faziam muito nessas pinturas, que não era representar o homem exatamente como eles viam, no caso como é o caso dos animais, mas sim sempre misturado com outros elementos animais. Então a cabeça de um bicho, o corpo de um homem, o corpo de bicho, as pernas de homem. Então sempre tinha essa representação que misturando as morfologias, né? Aqui uma pintura de um bisão, aonde foi usado a saliência da rocha para dar volume, né? Então isso aí era muito usado também nessas pinturas, que era usar a própria rocha para dar a sensação de volume. Aqui uns ceros aqui com carvão, né? Então um outro tipo de pintura aqui também. Aqui a questão da mão. As mãos eram muito representadas, e algumas, como essa aí, vocês veem que ela não está... E isso aqui era feito assim, era colocado pigmento na boca, bastante úmido, punha-se a mão na parede e assoprava em cima da mão, né? Então, fazendo esse decalque. Então, existem pinturas de mãos com 6 dedos, né? Ou tipo essa, que ela está meio torta, assim. Então, isso aí, às vezes, era até colocado como as pessoas que tinham alguma deformação de nascença, assim, aí eram até atribuídos questões xamânicas e espirituais, tá? Isso que eu falo, assim, que era, é porque, assim, existem estudos antropológicos também em tribos, né, em estágio civilizatório com menos informações, vamos colocar assim, aonde é feita uma relação entre o estágio do homem dessa época com de algumas tribos que ainda sobrevivem de forma bastante, como é que eu posso dizer? De forma bastante elementar, assim, em termos de ferramentas e conhecimentos gerais, assim, que nós temos hoje, né? Acesso a essas informações. Aí mais algumas pinturas. Isso aqui já é no Brasil, isso aí é na Serra da Capivara. Tem aqui umas... Isso aqui também precisa olhar com atenção para a gente poder ver, né? Que tem uma palma e parece que é uma mão, né? Também aqui no Brasil também tem esse tipo de representação. Esse aqui já é aqui em Tibagi, no Parque do Guartelá, que também é possível reconhecer um desenho de uma mão ali, mas também sempre questionável, tá? Aqui seria um cervídeo, né? Um cervídeo ou um pequeno animal, né? Mas aqui a gente tem, né, parece uma tentativa de fazer uma mão esquerda aí. Porém, isso aqui é na Serra da Capivara, então você veja uma representação de humanos, né? Porém, com aspectos bem xamânicos, com uma vestimenta diferente, né?
E então também com essas atribuições espirituais em relação ao desenho, tá? Porque cada desenho desse, tá? Cada zigue-zague desse aqui, triângulozinho, todas essas pinturas, elas representavam algum atributo espiritual à pintura, tá? Agora sim, alguém pode olhar e falar, não, o índio estava só decorando as cavernas, decorando né? Mas então, segundo alguns autores, né? Inclusive essa questão, olha, esses aí são servídeos, né? Que, no caso, esses aqui, eles têm aqui o corpo aberto, né? Você vê lá, aberto em cima, aberto aqui nas patas, aí o outro já é fechadinho, com a pintura fechada. Então, acredita-se que cada forma dessa representa alguma coisa, né? Aí são círculos concêntricos, que seria o desenho geométrico, né, chamado, que não é representação. Isso aqui é tudo no Paraná, tá? Esse aqui também. Isso aí é um desenho bem pequenininho, tá? Que era feito com graveto cortado, provavelmente, né, graveto, aonde o pigmento era carimbado, né? Então é um desenho desse tamanho, assim. Ele é bem pequeno. Aí eu fiz uma cópia, só que eu fiz um muito pequeno desenho ali. Aí é Serra da Capivara também, lá no Piauí, no sul do Piauí. Também aí mostra nitidamente não, né? Mas como sendo uma dança, né? Um ritual, né? Alguma coisa nesse sentido. Aqui é a Fazenda Cavernas, aqui em Piraí do Sul. É uma cena, né? Uma cena onde a gente tem os servídeos ali. É importante salientar, eu gosto pelo menos de falar, sobre essas marcas aqui, que são marcas de picaretas, né? Picaretadas que deram, porque acreditava-se que essas pinturas, elas indicavam sinal de ouro, de dinheiro guardado, de alguma coisa assim. Então, tem lugares que foram explodidos com dinamite, tem lugares que foram agredidos dessa forma e tal. E o que eu achei interessante aí é que você vê que pode ser uma armadilha ou não, né? Tem um pequeno animal aqui dentro, tem um animal grande aqui, entrando nesse lugar. Então, ou eles realmente não domesticavam, né, esses animais, mas criavam esses animais em cativeiro, ou era uma armadilha, né? Colocar o filhote dentro para atrair o maior. Aqui é uma cena lá em Tibagi também, no Parque do Guartelá. A gente tem aí uma cena de pesca, né? Aqui está a representação que eu fiz assim, né, em cima dessa imagem, tá? Então você veja que o peixe ele tem uma desproporção bastante grande, né? Parece história de pescador, né? Mas também essa pintura com pontinhos e tal, que tem esses atributos espirituais, né? E o homem está... Vou até voltar, porque isso aqui é um pouco polêmico aí em relação à academia, mas eu acredito que seja isso mesmo, porque lá no litoral de São Paulo, aqui a representação de peixes dos tupis-guaranis, né? Então também lembra um pouco aquela figura ali. E aqui um anzol de osso de tubarão. Esse anzol foi achado no litoral de São Paulo, né? Ou seja, pescava-se com anzol, né? E com rede também, né? Então não é assim, por isso que eu falo, hoje em dia a gente tem iscas que piscam, que brilham, né? Os pescadores aí que sabem dessas coisas, que se mexem e tal, mas já conseguiam pescar e com certeza tinha mais peixe naquela época, acho que era mais fácil, né? A estilização. Então, essa questão de que na França, né, em Lascaux, em Chavaux, em Altamira, na Espanha, as pinturas eram mais realistas. Então eram policromáticas, com várias cores, com volume e tal. E de repente elas começaram a ficar simplificadas, como essas que a gente viu do Brasil. Não só aqui, lá também ficou. Acredita-se que, existe uma teoria que diz o seguinte, que quando o homem ele não dominava muito as questões da natureza,
ele precisava representar o mais fielmente possível o animal para ele compreender que aquele ali era um animal, né? que ele estava imaginando. Deixa eu ver se eu me expresso bem nessas questões aí. Então, depois eu vou abrir para perguntas também. Se alguém tiver pergunta, aí pode fazer. Quanto mais ele foi dominando a natureza, ele foi simplificando a forma de representar essas questões. Então, aqui está um exemplo do cervídeo, que começou representado daquela forma. Talvez vamos usar o exemplo da caverna de Lascaux, que a gente viu alguns cervídeos ali. E no final você tem uma representação que é só um risquinho e alguns risquinhos ali, que aquilo já queria dizer a imagem desse animal. Aqui tem na escultura também, esse aqui seria uma arte móvel, né? Uma escultura de uma Vênus, né? Então ali a gente tem uma Vênus com cabeça, corpo e membros, e ela foi sofrendo alterações até ficar com uma representação bem mais simples, né? E essas Vênus, elas eram transportadas, então, e usadas também muito em ritos. Havia uma dúvida por que os pés eram assim cônicos, né? E aí achava-se essas figuras enterradas e tal, até que uma arqueóloga, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome, mas é uma francesa, ela entrou numa caverna e viu um cenário lá intacto, com a Vênus enterrada. Achava-se que era para enterrar ela, deixar em pé, né? Mas aí realmente ela comprovou, porque ela viu que a Vênus estava enterrada, né, no fundo dessa caverna. Então, é um dos motivos que tinha os pés cônicos assim. E também comprovando essa questão ritualística, né? Isso é importante, porque em todas as culturas sempre tem, né? Cenário intocado. Então isso aí eu vou falar um pouquinho sobre a caverna de Chavot, né? Que é aquela que os pesquisadores descobriram no final dos anos 80 e fizeram uma entrada bem cuidadosa e metódica, né? Seguindo vários métodos para não... Aqui, ó, encontraram até a pegada do homem pré-histórico, né? Então aqui é o decalque dele, do pé. Aqui está a marca ao lado daquela rocha. Encontraram pegadas de outros animais também, como lobos. Aqui é a cabeça de um urso sobre uma pedra, né? Então também deduz que isso aí era um ritual, né? De forma bem proposital, colocado em cima dessa pedra, né? Rituais de caça, né? Então aí também a gente, eu acho que também talvez fosse um dos principais motivos dessas pinturas, era realmente pedir a permissão. Não vou falar o que era assim exatamente, mas era como se estivesse pedindo a permissão para o animal, para ser caçado, ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles tinham um respeito muito grande. Inclusive os guaranis aqui no Brasil, eles até hoje, quando vão fazer alguma colheita, existe um ritual de agradecimento e de permissão para colher o alimento, que eles sabem. Então eles têm uma relação muito forte em relação ao alimento, como sendo algo divino mesmo, né? Aqui uma cena, isso aqui é na África, né? Caçando provavelmente javalis. Aí uma figura também bem ritualística, né? Com essa mistura de corpo de homem então talvez um xamã, um feiticeiro. Aqui uma figura aí que lembra Picasso, né? O Picasso se inspirou muito nessas pinturas. Alguns dizem que isso aí é um músico, né? Então em alguns livros de música, de história da música, você vai encontrar essa figura aí. Que todo mundo requer alguma coisa dessas pinturas. O pessoal da dança tem os que dançam, o pessoal da música tem os que são músicos e tal. Essa aí é um outro desenho feito por um artista norte-americano, mostrando esse tipo de representação, né? Então, assim, eu acho que se você vai caçar um animal, isso aí é uma crítica que eu vou fazer a esse desenho. Você não vai se vestir como o predador desse animal, né? Porque você vai espantar ele. A não ser que você queira os atributos desse predador, a velocidade, a força, a astúcia, para poder caçar o animal que você pretende. Então, eu achei que houve
pequeno erro nessa questão aí, que você vai espantar o animal, né? Então, geralmente você se veste do próprio bicho, né? Esse aqui é uma coisa interessantíssima, porque isso aí era uma argila, onde foi desenhado um animal. Eu vou assim mostrar aqui, porque, sabe, as pernas, né? Aqui o rabo, a cabeça está para lá, está meio apagado, meio confuso. Mas observem esses buracos. Isso aí é buraco de flecha. Então é como se eles estivessem realmente caçando o desenho, né? Realmente, acredito que não é um tiro ao alvo só, né? Mas eu acho que era isso. Então era feita uma caça antes, um ritual antes para depois, né? Bom, a arte rupestre ela se divide assim, de uma forma bastante ampla, em duas formas de pintura, tá? A arte parietal, né? E a arte móvel. Então, o que está nas rochas, né? E o que pode se transportar, as esculturas, pequenas esculturas e ferramentas. Arte rupestre, o rupestre vem, rupes é pedra, tá? Então é arte na pedra, arte na rocha, né? Aqui a figura que até eu já mostrei lá na caverna, lá, que é uma argila onde foi feito um desenho com os dedos mesmo, sabe? Passando o dedo apenas, sem usar nenhuma pigmentação, né? Apenas descascando o acabamento. Isso aí são flechas norte-americanas lá, dos índios norte-americanos, que eles se orgulham bastante dessas flechas aí, porque ela tem essa parte côncava aqui, né? Que dá mais, deixa ela mais fina, mais leve, com aerodinâmica. São materiais bem afiados, então tem uma lapidação muito precisa nessas pontas, em quase todas, né? Então eram feitos com bastante habilidade. Aí uma ponta de flecha de cristal, né? Esse aqui é do Brasil também. Essa ponta de flecha foi encontrada aqui. Essa aí também é uma outra ponta de flecha. Agora essa aí inclusive eu estava revendo e eu não lembro de onde que eu tirei essas imagens aí, mas é de algum livro, agora eu não consigo lembrar onde. E também ela tem todo um desenho, né, uma harmonia. Se você pendurar uma ponta de flecha dessa em um colar hoje em dia, você está com objeto de arte, né? Então nesse sentido, até pela coloração e tudo. Então eu acho que sempre tinha uma preocupação com o aspecto do que eles produziam, né? Então sempre tinha uma forma, uma curva, né? Então sempre uma coisa muito interessante. Aí está um exemplo, é uma Vênus, né? Um exemplo de uma pintura, de uma gravura, né? Em baixo relevo na rocha. Aí também uma outra figura. Essa famosa Vênus de Willendorf, que inclusive tinha na abertura do curso aqui uma figura dela. Esse aí já é mais estilizado, né? Então isso aqui tudo, geralmente você encontrava esses objetos não no lugar de origem dele, geralmente a quilômetros, né? Porque eles realmente transportavam esses objetos com eles, né? Esse é uma lâmina de machado, né? Isso aí é relativamente comum, assim, encontra-se muito aí nos campos aí do Brasil mesmo. Esse aqui acho que foi encontrado em Santa Catarina. Esse aí já é uma lâmina de machado, né? Aqui é uma outra foto já mais antiga de algum museu, uma lâmina de machado também. Bom, agora eu vou entrar em relação vou falar sobre a pesquisa mesmo que eu fiz, né? No segundo Planalto do Paraná, onde se encontram as pinturas rupestres no Paraná. Não quer dizer 100% que não tivessem tido ou que não tenham pinturas em outros lugares no Paraná. É possível até que tenha, mas não tive notícia. Inclusive alguns falavam assim: tem pintura, tem um desenho lá em Londrina, lá não sei, mas aí, sabe, às vezes poderia até ser uma informação não muito segura. E porque também o trabalho no campo, o trabalho de industrialização e de agricultura acabou com muito desses sítios arqueológicos, né, no Paraná, principalmente na região oeste, né?
E aqui se preservou principalmente por conta do relevo acidentado, aonde a agricultura não se interessou muito por essa região ali do segundo Planalto, que inclusive tem a escarpa devoniana lá, que tem uma APA, né, que é uma área de preservação ambiental, que o governo está tentando diminuir essa área. Então, muito vai se perder também, mesmo eles falando que não vai se perder. A gente sabe que se perde. Essa aí é uma região geral, né, das escarpas ali. Aí é o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi. Tá? Deixa eu mostrar. Aqui a gente tem um abrigo com pintura. Né? Aqui tem vários abrigos com pintura nessa região aqui, dentro do parque. Né? Mas aqui a gente já pode ver ali a Lapa Ponciano. O rio que passa ali é o rio Iapó. Né? Então, assim, essas pinturas, elas eram sempre feitas perto de cachoeiras, nos lugares mais bonitos, onde era possível observar bastante em lugares altos, né, que dava bastante visão sobre caça, sobre, sei lá, algum suposto inimigo chegando. Então, eles sempre ficavam em lugares privilegiados em relação a isso, e lugares muito bonitos, que não é difícil de achar nessa região aí, que volta e meia. Então, aí está a região do Paraná, onde foi feita a pesquisa. Aí eu documentei de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Piraí, Jaguariaíva e Sengés. Tá? Foram os 7 municípios que a pesquisa percorreu. A localização, né, foi feita por GPS, né, que em 2002, quando eu fiz, eu não encontrava GPS em Curitiba. Né? Quem tinha era o pessoal da náutica, que usava em barcos e tal. Então foi bem complicadinho. Aí eu consegui um GPS e tal, mas eu ligava, lembro que ligava para as empresas e tal, e era bem complicadinho, assim, não era uma coisa muito comum, né? Sei lá, 14 anos atrás. Hoje em dia você tem o GPS no bolso, né? Então foi feita a localização. Isso aí é uma foto de satélite com os pontos, né? Aqui embaixo então é Ponta Grossa, né? A gente quando consegue ver a escarpa devoniana ali, o degrau do segundo Planalto, né? Nessa mancha aí. Então, não são todos os abrigos, é claro, que tem pinturas, né? Esse aí em Ponta Grossa, ele não é um abrigo bastante grande, né? Mas não é uma caverna, tá? Então os abrigos, eles são provocados pela erosão de pedaços de pedra que caem e formam essas falhas onde o homem se protegia, né? Aqui é um outro abrigo. Esse aqui é lá em Jaguariaíva, que também está bem mexido. Tem uma plantação de pinos atrás, é uma área de uma empresa de celulose de lá bem grande. Então as coisas ficam meio assim. Esse é em Piraí do Sul, também é um outro abrigo com pinturas, né? Esse aí é aquele que eu mostrei lá do Parque do Guartelá, lá para Ponciano, né? Tem aquela pedra ali, inclusive. Aqui que tem o pescador, tá? O pescadorzinho tá nesse abrigo. Esse aí é um outro em Piraí também, tem umas pinturas bem interessantes nesse abrigo. Então eram locais onde eles se protegiam, né? E eram, digamos assim, abrigos temporários, tá? Não tem esse vestígio assim de moradias longas. Aqui é Sengés, lá deixa eu mostrar aqui porque a imagem está aqui. Então tem 3 abrigos aqui com pinturas, né? Esse e esse aqui. E os lugares lindíssimos, né? Então arenito, a formação rochosa, que é essa pedra que ela arenosa, né? Que ela tipo Vila Velha e tal. E também região de campos, né? Sem vegetação muito fechada.
que eu acredito que sempre foi de campos, mas pode ser que tenha sido floresta mais fechada, né? Eu realmente não tenho essa informação. Existem algumas pessoas que dizem que era tudo floresta de pinheiro, que se perdeu, tal, mas eu acredito que pela altitude e tal, é região de campos mesmo. Os temas das pinturas. Então está aí um servídeo aí sobrevivendo à plantação e se adaptando à nova forma de se alimentar, né, nessa plantação aí, isso aí em Ponta Grossa. Aqui tem a representação de um servídeo ali, e veja que eles usaram o buraco dessa pedra aqui, ó, para pintar em volta, né? Então tem, né, uns pigmentos em volta ali, e aqui tem um servídeo. Essa pintura tem esse tamanho aqui, ó. Então imagine o tamanho do traço. Então não foi um traço, foi um traço feito com instrumento, né? Com instrumento que eu digo entre aspas, né? Um graveto, um palito, alguma coisa assim. Aí está a minha representação daquela pintura. Aqui tem 2 servídeos ali que estão aí, né? Eles estão inclinados aqui, ó, em 45 graus aqui na pedra. Aqui também é outro, é aquele que eu já mostrei que tem as picaretadas ali. Então era bem o que eles caçavam, animais realmente totêmicos, né, que eles consideravam. Aqui, isso aqui é em Piraí do Sul. É um felino, tá? Então você vê aqui uma cauda grossa, né? Caiu essa parte aqui. Então até para eu falar que é um felino, mas está faltando as pernas, tá faltando, mas vamos lá. Cauda grossa, aqui a cabeça, né? Você vê que tem as orelhas ali e faz a cabeça aqui. Eu imagino, porque lá tem muita onça parda, né? Na região lá. E eu acredito, e aí é uma onça parda. Então eu acredito que seja a representação desse animal, ou algum parecido, né? Aí é em Ponta Grossa, naquele primeiro abrigo que eu mostrei ali, que isso aí escreveram em cima das pinturas, né, um vandalismo, né, que infelizmente fica difícil até de cobrar de alguma autoridade, alguma coisa que estejam lá 24 horas cuidando disso. Então a educação é muito importante, né, mostrar para aquelas pessoas qual é o significado dessas pinturas, desse patrimônio, né, e então acho que é mais por aí. Vê-se também, às vezes, fogueiras feitas embaixo das pinturas, aí carboniza toda a pintura, então é complicado. Aí, ali são pássaros, né? São pássaros, uma linha com pássaros, e aqui um pássaro em voo, também interessante, né? Uma representação dele pousando ou decolando. Aí um outro animalzinho, um preá, né? Ou um tatu, cada um vê alguma coisa. Esses aí são pinturas geométricas já bastante distintas. Essas pinturas, eu não estou falando que quem fez isso aqui fez na Espanha também, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas tem desenhos em Altamira, no norte da Espanha, que é muito semelhante. Você olha assim, você fala, é igual, né? Porém, é uma coisa que está dentro da forma do homem representar as coisas. E não realmente que tem, né, claro que não tem nada a ver, porque a distância geográfica é muito grande. Esse aqui, a impressão que dá é que foi feito com o polegar, sabe? A impressão que dá que são assim o tamanho e tal, lembra muito o uso do polegar para fazer esse desenho. Aqui só um outro detalhe, aí também a infiltração da água, né, tirando, às vezes tem líquens, tem vegetais, tem insetos que fazem ninhozinhos, né, de vespa. Inclusive, até as vespas, elas ajudam a cuidar, porque elas espantam muita gente, né, quando elas estão... Até a gente já levou algumas picadas lá. Aqui, representações aí, talvez de... estrelas, sóis, né? Mas assim, não quer dizer também que seja o sol, mas pode ser o símbolo de um clã, de uma tribo, alguma coisa nesse sentido. Essa aí é uma figura interessante, também não tem como saber, mas é um abrigo bem grande, bem espaçoso, que tem só essa pintura, não tem mais nenhuma outra pintura. E os temas reincidentes no Paraná. Essa figura eu encontrei em 2 outros abrigos, tá? Então tem essa que está bem clara,
aqui ela está representada de lado, né, os pontos, e ela está aqui, né, a mesma figura. E aqui ela está de uma forma diferente, que eu acho que é uma para baixo e a outra para cima. Tá? Tá aí, essa última, né? Que parece que inverteram. Aí tem as cenas também, que é aquela do cativeiro lá, né? Daquele gradeado, fica nessa rocha. Então, esses abrigos, alguns são bem difíceis de você encontrar. Às vezes você está em cima deles, olhando assim, você está em cima. Só que para você chegar embaixo, você tem que dar a volta em todo o morro, descer lá embaixo, e às vezes você não encontra, você não imagina que ali vai ter alguma coisa. Então, é importante realmente ter alguém que conheça, né, um guia, pessoas que... E principalmente que isso aí foi uma coisa que eu já coloquei, já quando eu fui, que como eu não fui, né, não sou arqueólogo, nada, mas sim, eu não vou tocar, eu vou só fotografar, né, e todos os decalques que eu fiz foi através de fotografia e slides, né, então isso aí era uma premissa, né, para não perturbar nenhum sítio. Aí a outra cena lá do nosso pescador, imagens secretas. Nas cavernas de grande porte, assim, de profundidade grande, acredita-se hoje, não na época, acredita-se hoje, que as pinturas que estão mais próximas à porta, à entrada, elas são para a comunidade ver. Aí, quanto mais vai aprofundando, são para os iniciados, então tem uma hierarquia para chegar até as pinturas secretas, que são aquelas pinturas de difícil acesso. E tem cavernas, tipo a de Lascaux, que para você entrar, você tem que passar por um túnel muito pequenininho, assim, tipo sufocante mesmo. Passar por ele, você entra, não é um salão, é um lugar, uma câmara pequena, onde tem algumas pinturas. Então, ou seja, porque essas pinturas estão num lugar de tão difícil acesso, né? Porque não eram, talvez não fosse para todo mundo ver, para todo mundo usufruir dessas pinturas. No Paraná, eu elegi 2 pinturas secretas, tá? Essa aí é em Piraí. Por que secreta? Porque ela está numa lapazinha, assim, é um abrigo grande, bem grande mesmo, ele tem uns 9 metros de altura, mais ou menos, inclusive passou ali. E essa pintura, ela está num lugar bem baixo. E para você poder observar, você tem que deitar no chão para você ver essa pintura. Então, né, ou a pessoa que pintou deitou no chão, tinha uma soneca e falou, aqui ó, vou fazer um desenho, ou realmente tinha algum aspecto, né? E ele é um desenho que eu sou muito observador, aí fico olhando, aí isso aqui parece que é uma garra de ave, né? Ali também parece que é um bico, mas também não dá para ver mais nada, não dá para saber se é asa, se não é. E esse aí também, aquele servídeozinho que eu falei, que é no mesmo lugar. Um do outro está mais ou menos uns 200 metros de distância. E esse aí também, você tem que se deitar no chão para você poder ver, fotografar e tal. Ele fica também lugar bem baixo. Pigmentos e suas diluições, tá? Então isso aí eu achei bastante importante também, eu não li em lugar nenhum isso, né? Isso aí foi uma coisa relacionada com a pesquisa mesmo. Esse aí é um fragmento de hematita. Na verdade, o que é? A hematita é um minério de ferro, é uma rocha, né? Da onde se extrai o ferro, é o mineral, tá? Mas nesse caso, o ferro ele está em decomposição, ele está alterado. Houve infiltração de água e oxigênio e ele começa a enferrujar. Essa ferrugem dá esse tom avermelhado, tá? E de origem mineral. Então, por fora, aqui ele está quebrado. Por fora, você olha, é uma pedra, como se fosse uma pedra de rio, assim, vamos dizer. Quando quebra, ou se ela quebrar naturalmente, né, por alguma coisa, você encontra esse pigmento dentro. Na Europa encontrou-se tipo ossos de animais onde não tem mais o tutano ali com esse pigmento dentro. Então eles transportavam também. Quando eles achavam, então tinha
uma reserva disso para onde eles fossem, precisassem, necessitassem fazer as pinturas. Então aqui está o uso, deixa eu ver se aqui está melhor, aqui está o uso de duas técnicas que eu chamo, né? Que seria, no gradil, como se usasse como se fosse o pastel, tipo passar um giz, né? Riscar com a própria pedra. Então você vê que ela fica assim, não cobre tudo.